Miguel desceu do trem na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, com a mochila pesada nas costas e o uniforme ainda sujo de poeira do Afeganistão. 2 anos inteiros, 730 dias de missões exaustivas, e ele mal podia esperar para abraçar a família. Mas ao chegar à porta da casa antiga no Bairro Alto, encontrou a mãe chorando na soleira, e o pai com o rosto endurecido como pedra. O João não está mais aqui, Miguel. Nós o expulsamos. Ele é um desses homossexuais. O choque atingiu Miguel como uma granada. Ele largou a mochila no chão, o coração acelerando enquanto processava as palavras. João, seu irmão caçula de 18 anos, sempre tão sensível e inteligente, expulso de casa por causa de sua orientação sexual. Miguel sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, misturada com confusão. Como isso pôde acontecer enquanto ele estava longe, lutando por um país que pregava liberdade, mas permitia que famílias se despedaçassem por preconceito? Ele entrou na casa, ignorando os protestos da mãe. O quarto de João estava vazio, as paredes nuas onde antes havia posteres de bandas e livros espalhados. Miguel sentou na cama, relembrando as cartas que trocavam durante sua ausência. João nunca mencionara nada sobre isso, talvez por medo. Agora, Miguel precisava encontrá-lo, mas onde? Lisboa era grande, e um garoto sem teto poderia se perder facilmente nas ruas. Enquanto isso, João vagava pelas ruas do Chiado, com uma mala velha nas mãos e lágrimas secas no rosto. Há 2 semanas, ele confessara aos pais sobre seu namoro com Tiago, um colega da universidade. O pai, um católico devoto e trabalhador portuário, explodira em fúria. Na minha casa, não. Isso é contra Deus e contra a natureza. A mãe, sempre submissa, chorara, mas não o defendera. João fora jogado para fora como lixo, sem um centavo. Ele encontrou refúgio temporário na casa de Tiago, mas o relacionamento deles já estava abalado. Tiago, de família mais liberal, pressionava João a confrontar os pais, mas João temia piorar as coisas. E se eles me deserdarem de vez, pensou João, deitado no sofá improvisado. Sua mente girava em torno de Miguel, o irmão herói, o soldado que sempre o protegia na infância. Será que Miguel entenderia, ou também o rejeitaria? Miguel, determinado, começou a busca. Ligou para amigos de João, vasculhou redes sociais. Encontrou uma pista. João estava na universidade, cursando literatura na Universidade de Lisboa. No dia seguinte, Miguel foi até lá, o uniforme chamando a atenção entre os estudantes. Ele avistou João saindo de uma aula, magro e abatido. João, gritou, correndo até ele. João congelou, os olhos se enchendo de lágrimas. Os irmãos se abraçaram, mas o momento foi interrompido por Tiago, que apareceu ao lado. Quem é esse? Perguntou Tiago, protetor. Miguel observou o rapaz, alto, com cabelos cacheados e um ar confiante. Entendeu imediatamente. Sou o irmão dele, respondeu Miguel, tentando manter a calma. Eles se sentaram em um café próximo. João contou tudo, como descobrir a sua sexualidade aos 16, o medo de se assumir, o amor por Tiago que o fizera corajoso o suficiente para confessar. Miguel ouvia, o peito apertado. Ele próprio lutara com dúvidas na adolescência, mas o exército o moldara em um homem durão, reprimindo qualquer fraqueza. Por que não me contou nas cartas? Perguntou Miguel. Eu tinha medo de te perder também, admitiu João. Tiago interveio, sua família é retrógrada. Em Portugal, as coisas estão mudando, mas não para todos. Miguel sentiu uma pontada de culpa. Ele votara em partidos conservadores, acreditando em valores tradicionais. Agora, via o preço que isso cobrava de seu próprio sangue. De volta à casa, Miguel confrontou os pais. Vocês expulsaram meu irmão por quê? Por amar alguém do mesmo sexo. Isso não é crime. O pai rebateu, é pecado. A igreja diz. Miguel interrompeu, a igreja também diz para amar o próximo. Vocês o jogaram na rua como um cachorro. A mãe chorava, ele pode mudar, Miguel. Há terapias. Miguel balançou a cabeça, horrorizado. Isso é tortura, mãe. Vocês estão errados. A discussão escalou. O pai, furioso, disse que Miguel poderia ir embora também se defendesse aquilo.
Miguel saiu batendo a porta, o coração dividido. Ele amava os pais, mas não podia trair João. Encontrou o irmão em um parque, e eles conversaram até o anoitecer. Eu vou te ajudar a se reerguer, prometeu Miguel. Mas no fundo, ele questionava, e se sua lealdade custasse sua própria família? João, grato, mas atormentado, pensou em Tiago. O namorado queria que ele cortasse laços definitivos, mas João ainda sonhava com reconciliação. E se eu estiver errado em lutar, sussurrou para si mesmo. A noite caiu sobre Lisboa, e os irmãos, unidos pela dor, começaram a planejar o futuro incerto. Os dias seguintes foram um turbilhão para Miguel. Ele alugou um pequeno apartamento no Alfama para João ficar, usando suas economias do exército. Não é luxo, mas é seu, disse, entregando as chaves. João aceitou, mas o peso da rejeição familiar o consumia. Noites insones, ele revivia a cena da expulsão, o pai gritando, a mãe virando o rosto. Porque eu nasci assim, questionava-se, chorando no escuro. Tiago visitava diariamente, trazendo comida e apoio. Nós podemos construir nossa vida juntos, dizia, beijando João suavemente. Mas João hesitava. O relacionamento, outrora apaixonado, agora carregava o fardo da realidade. Tiago, de 20 anos, filho de professores progressistas, não entendia o apego de João à família conservadora. Eles te machucaram. Por que se importar? João respondia, porque são minha família. E Miguel está do meu lado agora. Miguel, enquanto isso, tentava mediar. Voltou à casa dos pais, implorando diálogo. João é o mesmo menino que vocês criaram. Ele só ama diferente. O pai, Sr. António, um homem de 55 anos endurecido pelo trabalho no Porto, negava, em Portugal, homens de verdade casam com mulheres, têm filhos. Isso é uma fase, influenciada por esses liberais da cidade. A mãe, Dona Maria, concordava em silêncio, mas Miguel via dúvida em seus olhos. Uma tarde, Miguel convenceu a mãe a encontrar João em um café neutro. Dona Maria chegou nervosa, torcendo as mãos. João, ao vê-la, correu para abraçá-la, mas ela recuou. Filho, por que você escolheu isso? João, magoado, respondeu, não é escolha, mãe. É quem eu sou. A conversa foi tensa, cheia de lágrimas. Dona Maria admitiu amar João, mas temia o julgamento da comunidade católica. O que os vizinhos dirão? E Deus? Miguel interveio, Deus ama todos. Lembrem-se das missas sobre misericórdia. Mas Dona Maria saiu abalada, sem promessas. De volta ao apartamento, João desabafou com Tiago, ela ainda me vê como defeituoso. Tiago, frustrado, argumentou, você precisa se libertar deles. Eu te amo, mas não aguento ver você se destruindo. João sentiu um abismo crescendo entre eles. No exército, Miguel enfrentava seu próprio conflito. Colegas zombavam de soldados gays, e ele calava, mas agora via hipocrisia. Um amigo próximo, o sargento Pedro, confidenciou, meu primo é gay. Ele sofreu muito, mas encontrou felicidade. Não julgue, Miguel. Isso plantou sementes de dúvida em Miguel, que começava a questionar suas crenças arraigadas. João matriculou-se novamente na universidade, mas o stress afetava seus estudos. Uma noite, discutiu feio com Tiago. Você quer que eu esqueça minha família? Acusou João. Tiago rebateu, eles te expulsaram. Eu estou aqui por você. A briga terminou com Tiago saindo de porta afora. João, sozinho, ligou para Miguel, estou perdendo tudo. Miguel correu para lá. Encontrou João desolado. Irmão, você não está sozinho. Vamos enfrentar isso juntos. Eles passaram a noite conversando sobre a infância, brincadeiras no Tejo, sonhos compartilhados. Miguel confessou, eu também tive dúvidas na adolescência, mas o exército me forçou a reprimir. João, surpreso, perguntou, você? Miguel negou, não, mas entendo o medo. No dia seguinte, uma reviravolta, o pai ligou para Miguel. Venha em casa. Precisamos falar. Miguel foi, esperançoso. Mas Sr. António anunciou, se João não mudar, ele está morto para nós.
E se você o ajudar, considere-se fora da herança. Miguel, chocado, rebateu: herança. Isso é sobre amor, não dinheiro. Saiu furioso, sentindo a traição. João, ao saber, entrou em crise. Talvez eu deva tentar mudar, para reconquistá-los. Tiago, voltando arrependido, ouviu e explodiu: isso é loucura. Terapias de conversão são abusivas. A discussão escalou, e Tiago deu um ultimato: escolha, eles ou nós. João, dividido, chorou: não posso escolher. Miguel, vendo o irmão sofrer, decidiu agir. Pesquisou grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal. Levou João a uma reunião. Lá, ouviram histórias semelhantes, rejeição, mas também aceitação eventual. João sentiu um vislumbre de esperança, mas o conflito interno persistia. E se eu estiver errado em persistir, pensou. A tensão culminava. Miguel confrontou o pai novamente, em uma discussão acalorada no Porto. Você prefere perder 2 filhos a aceitar a verdade? Sr. António, emocionado, admitiu: tenho medo de falhar como pai. Mas não cedeu. Miguel saiu, o coração pesado, sabendo que as escolhas teriam consequências irreversíveis. Semanas se passaram, e o abismo familiar se aprofundava. João, morando no apartamento de Miguel, tentava reconstruir a vida. Conseguiu um emprego parcial em uma livraria no Bairro Alto, vendendo livros que o faziam sonhar com mundos mais tolerantes. Mas as noites eram solitárias. Tiago, após o ultimato, distanciara-se, enviando mensagens esporádicas. Preciso de espaço, disse ele. João entendia, mas doía. Miguel, de licença do exército, dedicava tempo a João. Juntos, exploravam Lisboa, passeios pela Praça do Comércio, conversas profundas à beira do Tejo. Miguel compartilhava histórias de guerra, revelando vulnerabilidades. No Afeganistão, vi amigos morrerem por nada. Aprendi que a vida é curta para o ódio. João, inspirado, confessou: eu amo Tiago, mas amo minha família também. É possível ter ambos. Uma oportunidade surgiu, a mãe ligou para João, convidando-o para um almoço secreto. Seu pai não sabe, sussurrou. João foi, nervoso. No restaurante simples em Belém, Dona Maria chorou: sinto sua falta, filho. Mas o pai é teimoso. João implorou: me aceite como sou. Ela hesitou: vou tentar convencer ele. Foi um passo pequeno, mas esperançoso. Porém, o pai descobriu. Furioso, confrontou Dona Maria: você traiu nossa família. A discussão em casa foi brutal, com pratos voando. Miguel, alertado pela mãe, correu para lá. Encontrou o caos, pai vermelho de raiva, mãe chorando. Pare com isso, gritou Miguel. Sr. António virou-se para ele: você causou isso, defendendo aberrações. Miguel, perdendo a paciência, rebateu: aberração é expulsar o próprio filho. O pai, em um momento de fúria, ergueu a mão para bater em Miguel. Mas parou, tremendo. Saia da minha casa, ordenou. Miguel saiu, mas não antes de dizer: você está perdendo tudo por orgulho. João, ao saber, entrou em pânico. É minha culpa. Miguel acalmou: não é. É preconceito deles. Mas João, atormentado, procurou Tiago. Encontrou-o em um bar no Cais do Sodré. Volte para mim, suplicou. Tiago, bebendo, respondeu: só se você cortar laços com eles. João, dividido, recusou: não posso. Tiago, magoado, disse: então, acabou. O rompimento destruiu João. Ele passou dias trancado, sem comer. Miguel forçou a entrada: levante-se, irmão. Você é forte. Levou-o a um terapeuta especializado em questões LGBT, recomendado pela ILGA. Nas sessões, João explorou seu trauma, o medo internalizado, a culpa por causar dor. Eu me odeio por ser assim, admitiu. Miguel, paralelamente, enfrentava dilemas no exército. Rumores sobre seu apoio ao irmão circulavam. Um superior o chamou: cuidado, Miguel. O exército valoriza a tradição.
Miguel rebateu: tradição não justifica discriminação. Isso o isolou de colegas, mas fortaleceu sua convicção. Uma reviravolta, Dona Maria fugiu de casa temporariamente, indo para a irmã em Porto. Ligou para os filhos: não aguento mais. Vou divorciar se ele não mudar. João, chocado, viajou para lá com Miguel. No reencontro, Dona Maria abraçou João: eu te amo, independentemente. Mas alertou: seu pai precisa de tempo. De volta a Lisboa, João tentou reconectar com Tiago, mas descobriu que ele saía com outro. A traição o quebrou. Ele me abandonou quando mais precisei, chorou para Miguel. Miguel, furioso, confrontou Tiago: você o usou. Tiago defendeu: ele escolheu a família tóxica. Miguel viu a complexidade: ninguém era vilão puro. João, em crise, considerou suicídio uma noite, olhando o Tejo escuro. Mas pensou em Miguel e desistiu. Contou ao irmão no dia seguinte. Miguel, aterrorizado, jurou: nunca mais te deixo sozinho. Eles buscaram mais apoio, juntando-se a um grupo de famílias LGBT. O pai, sozinho em casa, começou a questionar. Viu notícias sobre direitos gays em Portugal, casamentos legais desde 2010. Uma noite, bêbado, ligou para Miguel: eu errei. Miguel, cauteloso: sim, pai. Mas pode consertar. Senhor António desligou, mas a semente foi plantada. A tensão subia. João, fortalecido pela terapia, decidiu confrontar o pai. Marcou um encontro no Porto. Pai, eu sou gay. Aceita ou perca-me para sempre? Senhor António, emocionado, rebateu: não posso aprovar. Mas não o expulsou. Foi um impasse, mas o diálogo começou. Miguel observava, orgulhoso, mas exausto. Suas escolhas custavam: isolamento no trabalho, estresse emocional. Vale a pena? Questionava-se. A resposta veio em um abraço de João: sim. Meses se arrastavam, e a família fragmentada tentava remendar-se. Senhor António, pressionado pela ausência da esposa, concordou em terapia familiar. As sessões em uma clínica em Lisboa eram intensas. O terapeuta, um homem calmo, mediava: preconceito é aprendido. Pode ser desaprendido. Senhor António resistia: minha fé diz que é errado. João, corajoso, respondia: minha fé diz que Deus me fez assim. Dona Maria retornou, apoiando os filhos. António, nossos meninos precisam de nós. O pai, relutante, ouvia histórias de outras famílias. Gradualmente, admitia: eu tive medo de você ser infeliz, João. João rebateu: expulsar-me tornou infeliz. As sessões revelavam camadas: o pai crescera em uma era repressora, sob ditadura salazarista, onde diferença era perigo. Miguel, participando, confrontava suas próprias visões. Eu lutei por liberdade no exterior, mas ignorei em casa. Isso o levou a advogar por mudanças no exército, juntando-se a petições por inclusão LGBT. Colegas o criticavam, chamando-o de traidor, mas Pedro o apoiava: você está certo. João, pós-rompimento, focava em si. Voltou à universidade com vigor, escrevendo ensaios sobre literatura queer portuguesa, inspirado por autores como António Boto. Encontrou novos amigos no círculo LGBT, incluindo o mentor, o professor Rui, que o encorajava: sua história importa. Mas o passado assombrava. Tiago reapareceu, arrependido: errei em pressionar. João, cauteloso, perdoou, mas como amigo. Preciso me curar primeiro. Isso marcou crescimento. João priorizava sua saúde mental. Uma crise surgiu: o pai sofreu um infarto leve no trabalho. No hospital, a família se reuniu. Senhor António, fraco, olhou para João: filho, perdoe-me. João, chorando, segurou sua mão: se você me aceitar. O pai assentiu debilmente: vou tentar. Foi um turning point, mas não milagre. Pós alta, Senhor António leu livros sobre orientação sexual, recomendado pelo terapeuta. Descobriu que não era escolha, mas biologia. Isso abalou sua fé, levando a conversas com o padre local. O padre, progressista, disse: a igreja evolui.
Amor é amor. Miguel, promovido apesar das controvérsias, usava sua posição para mentorar soldados jovens. Mas pagava o preço, noites de insônia, questionando se valia sacrificar carreira por família. João, em um evento LGBT na praça do município, falou publicamente pela primeira vez: fui expulso por ser gay, mas meu irmão me salvou. A multidão aplaudiu, e Miguel, na plateia, sentiu orgulho misturado com dor pelas perdas. Outra reviravolta, Dona Maria revelou um segredo familiar. Seu tio, irmão do seu pai, era gay. Ele se suicidou nos anos 70 por rejeição. Sr. Antônio, chocado, chorou: eu o ignorei. Não quero repetir. Isso catalisou mudança verdadeira. A família jantou junta pela primeira vez em meses. Tenso, mas honesto. Sr. Antônio perguntou sobre Tiago: ele te tratava bem? João sorriu: sim, mas acabou. O pai assentiu: encontra alguém que te mereça. Miguel observava, aliviado, mas vigilante. Sabia que aceitação era processo. João, fortalecido, começou a namorar novamente, com um rapaz chamado Luís, de família aberta. Apresentou a Miguel primeiro: o que acha? Miguel aprovou: se te faz feliz. Mas sombras persistiam. No exército, Miguel enfrentou a investigação por ativismo. Defendeu-se: estou lutando por justiça. Venceu, mas com advertência. O custo: amigos perdidos. João, em terapia, lidava com trauma residual. Sonhos de rejeição o acordavam. Mas progredia, escrevendo um diário que viraria livro. O clímax familiar: Sr. Antônio convidou João para casa. Volte, filho. João aceitou, mas com condições, sem julgamentos. O pai concordou. A reconciliação foi emotiva, com abraços e lágrimas. Miguel, vendo isso, refletiu sobre suas escolhas. Ele sacrificara muito: relacionamentos, paz mental. Mas ganhou uma família mais forte. Valeu a pena, concluiu. Com a reconciliação, a família tentava normalidade. Jantares semanais em casa, conversas cautelosas sobre o dia-a-dia. Sr. Antônio, aposentando-se do Porto, voluntariava em uma ONG católica progressista, aprendendo sobre diversidade. Eu era cego, admitia para amigos surpresos. João mudou-se de volta, mas manteve independência, trabalhando na livraria e estudando. Seu namoro com Luís florescia, passeios românticos pela Sintra, beijos discretos em cafés. Luís, um artista de 19 anos, entendia o passado de João: sua força me inspira. João, pela primeira vez, sentia aceitação plena. Miguel, de volta ao serviço ativo, era enviado para treinamentos em Braga. Distância física, mas ligações diárias mantinham laços. Ele namorava uma enfermeira, Ana, que apoiava sua jornada: você é um herói de verdade. Mas Miguel carregava cicatrizes, PTSD da guerra misturado com estresse familiar. Uma controvérsia social surgiu: um projeto de lei no Parlamento português para fortalecer direitos trans e antidiscriminação. Sr. Antônio, outrora opositor, assinou uma petição a favor. Pelo meu filho, disse. João, orgulhoso, o acompanhou a uma manifestação em Lisboa. Lá, encontraram oposição, manifestantes conservadores gritando: família tradicional. João enfrentou minha família é tradicional e me aceita agora. Miguel, em licença, juntou-se. Mas um incidente: um colega do exército o viu na manifestação e reportou. Traição às Forças Armadas. Miguel foi chamado a depor: minha lealdade é ao país, incluindo seus cidadãos gays. O caso ganhou mídia, expondo a família. Jornais portugueses publicaram: soldado defende irmão gay contra preconceito familiar. João, entrevistado, contou sua história. Repercussão mista, apoio online, mas ódio de trolls. Sr. Antônio recebeu ligações ameaçadoras de velhos amigos: você se vendeu. Ele resistiu: perdi quase meu filho. Não perco minha convicção. Dona Maria, fortalecida, organizou um grupo de mães de filhos LGBT na paróquia. Nós podemos mudar a igreja de dentro. Isso a empoderou, transformando submissão em liderança.
João, sob holofotes, sofreu ansiedade. Luís o apoiava, você é corajoso. Mas o stress testou o relacionamento. Uma briga, isso é demais para mim, disse Luís. João, temendo perda, suplicou, fique. Reconciliaram, mas João aprendeu, amor requer equilíbrio. Miguel, absolvido na investigação, ganhou promoção surpresa. Seu superior, sua integridade inspira. Mas o preço, anonimato perdido, privacidade invadida. Uma traição inesperada, Tiago, invejoso da atenção, vazou mensagens antigas para a imprensa, distorcendo fatos. João me abandonou pela família. João, ferido, confrontou, você me traiu. Tiago admitiu, eu ainda te amo. João rejeitou, amor não destrói. A família uniu-se contra a calúnia. Sr. Antônio defendeu publicamente, meu filho é honesto. Isso solidificou laços. João escreveu um artigo para um jornal, de expulso aceito, minha jornada. Tocou corações, levando a convites para palestras. Miguel, em reflexão, questionou, e se eu não tivesse voltado? A guerra o mudara, mas a família o transformara mais. O auge, um casamento gay de amigos de João. A família compareceu. Sr. Antônio, desconfortável, mas presente, pelo meu filho. Foi um marco. Mas sombras, saúde do pai piorava, remorso por anos perdidos. Desculpe, João. João perdoou, estamos aqui agora. Miguel, vendo progresso, sentiu paz. Mas sabia, luta continua. Anos se passaram, e a família evoluíra. João, formado, publicou um livro sobre sua experiência, expulso do lar, uma história de amor e preconceito. Best-seller em Portugal, inspirou debates nacionais. Ele e Luís moravam juntos em um apartamento no Chiado, planejando casamento. Você me deu estabilidade, dizia João. Miguel, capitão agora, liderava treinamentos inclusivos no exército. Casado com Ana, tinha uma filha, ensinando a tolerância. Tio João é herói, contava a menina. Sr. Antônio, aposentado, participava de fóruns sobre direitos humanos. Sua saúde frágil, mas espírito forte. Dona Maria, ativa na comunidade, orgulhava-se, nós mudamos. Mas reflexões profundas persistiam. João, em palestras, questionava, quantas famílias se destroem por ignorância? Miguel, em Memórias de Guerra, via paralelos, ódio divide nações e lares. Uma crise final, o pai, em hospital com complicações cardíacas, chamou a família. Eu errei muito. Mas vocês me ensinaram amor verdadeiro. Morreu em paz, deixando um testamento igual para os filhos. João chorou, ele me aceitou no final. O enterro uniu todos. Miguel discursou, pai nos ensinou, mesmo nos erros. Pós-luto, a família fortaleceu-se. João, reflexivo, escreveu uma sequência ao livro, explorando perdão. Traição e reconciliação andam juntas. Miguel, aposentando-se cedo, dedicou-se à advocacia LGBT militar. Minha jornada começou com um irmão expulso. No fim, sentados à beira do Tejo, os irmãos conversavam. Valeu o sofrimento? Perguntou João. Miguel, sim, por nos tornar melhores. A história termina com uma pergunta: foi certo expulsar João inicialmente, ou o preconceito sempre erra, independentemente das intenções?